Que a paz do Senhor Jesus sejam com todos, amém? Esses dias, um amigo meu mandou uma mensagem aqui, né? Em Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? E eu fiquei a meditar nessa palavra e hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre esse versículo, né? Porque todo mundo fala de fé, né? Fé. E o que vocês entendem por fé? O que nós entendemos por fé? Então, fica um pouco em vão, né? Porque uns falam assim: eu tenho fé, eu vou fazer isso porque eu tenho fé, eu vou conquistar aquilo porque eu tenho fé, eu vou comprar aquilo porque eu tenho fé, né? Então eu costumo dizer que tem dois tipos de fé: uma fé que salva o mundo e uma fé que você vence no mundo, né? São dois tipos de fé diferentes. Eu posso ter uma fé para vencer o mundo e não ter uma fé para ser salvo, né? Porque essa fé que está falando aqui não é essa fé para você vencer as coisas terrenas, para você conquistar um carro, uma casa, montar um negócio, comprar um terreno, né? Não é essa fé. Essa fé que está falando aqui é a fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus vivo, né? É a fé no Filho de Deus. Então, nós não podemos confundir isso aí. Então, é bom a gente diferenciar uma coisa da outra, né? A Bíblia inteira fala de fé, mas é a fé para você entrar no reino de Deus. E não tem como você entrar no reino de Deus se você não crê no Filho de Deus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a fé é um dom que Deus dá, não é para todo mundo, né? Jesus Cristo, quando ele estava com os discípulos, ele disse que era necessário que ele fosse para que ele pudesse enviar o Consolador. E o Consolador nos convenceria da verdade. E que verdade que é essa? Que Jesus é o Filho de Deus. Então, você só pode ser convencido da verdade quando você se não for através do Espírito Santo, que é o Consolador. Por isso que muitas pessoas não creem no Senhor, porque ainda eles não foram convencidos da verdade, né? Igual diz em 2 Coríntios 3,16: quando o Espírito Santo te rasgar o véu dos olhos, então você será convencido da verdade. E a verdade é essa. Então não adianta a gente... E é um dom, né? Não adianta nós nos enganarmos. E vamos ver então, aqui na Bíblia, eu li Efésios 2:8, agora você vai vir aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Que diz assim, capítulo 12, versículo 1 de 1 Coríntios: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentis, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo era o criado, né? Quer dizer, quando nós tínhamos a nossa fé nas imagens de escultura, ou nos orixás, ou no Buda, ou outros, né? Que são imagens esculpidas por homem, nós éramos gentis e nós nos deixávamos sermos guiados por aquilo. E olha o que diz no 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátame Jesus. Ou seja, essa palavra anátema
Anátema significa maldito, né? Ninguém que tem o Espírito de Deus fala que Jesus é maldito, que ele não é Deus, né? Que ele é satânico. Ninguém. E olha que diz depois: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, só aqui você já percebe, né? Que olha o que diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, quer dizer, se o Espírito Santo não convencer você que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ninguém vai te convencer. Nem o homem, nem sua esposa, nem seu filho, nem sua filha, ninguém. Nem o teólogo, nem o pastor, nem ninguém. É o Espírito Santo de Deus que te convence que Jesus é o Cristo, né? E depois diz assim, no 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, né? Quer dizer, o Espírito Santo é concedido a cada um para fim proveitoso da obra de Deus, da palavra de Deus, para você pregar o Evangelho, para você confessar, para você apresentar o Filho de Deus ao mundo. E você não pode fazer isso se não for através do Espírito Santo. E depois diz assim, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura, a outro, a operação de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacitação para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz, e cada um individualmente. Mas olha o que diz no versículo 9: a outro no mesmo Espírito a fé, né? Então é aí que eu quero que nós se apeguemos, a fé. Então quer dizer assim, é um dom do Espírito Santo você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele não revela para todo mundo, né? Abra lá em Mateus 11, versículo... Vamos ver aqui, Mateus 11, 25, né? Que diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e a terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi de teu agrado. Então quer dizer o seguinte, que Deus só revela da fé para aqueles e revela o Filho dele para aqueles que é do agrado dele. Se você recebeu essa revelação, você pode crer. Foi do agrado de Deus revelar a você que Jesus Cristo é o Filho dele. E muitas vezes você vai estar numa fé que sua esposa não vai estar, seu filho não vai estar, seu sogro, sua sogra, seu irmão, sua mãe, seu pai não vão estar. Por quê? Jesus resolveu revelar que ele é o Filho de Deus para você, né? Eu posso estar numa religião que até fala de Jesus, mas faz eu idolatrar outras imagens de escultura, ou fazer orações a outros nomes que não seja Jesus Cristo. E o que significa isso? Deus não revelou o Filho dele para essa pessoa, né? Ela fala de ouvir, mas ela não escutou, não entendeu, ela não conseguiu interpretar e nem receber a revelação de que Cristo é o Filho dele, do Deus vivo. Por quê? Porque o Espírito Santo não revelou para ela, né? Então, a fé é um dom que é dado pelo Espírito Santo. Você vai falar para mim assim, irmão, e Hebreus 11, que fala sobre a fé, né? Que a fé
Vamos pegar aqui, para não ficar na nossa palavra, né? Em Hebreus capítulo 11:1. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. E aqui vai dar os exemplos da fé, né? Então, nós cremos que o mundo foi criado, o universo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio assistir de coisas que não apareceram. Então, nós cremos nisso pela fé, pela palavra do Senhor, que é a Bíblia. Nós não estávamos lá. Então, essa fé nossa é uma fé que alicerçada em Deus. Como também, você vai ver muitos outros exemplos aqui de fé, né? Se você ler o Hebreus capítulo 11 inteiro. E aqui fala que é o poder da fé em Cristo, né? Mas essa fé também, você pode levar assim, ó. Eu creio em nome de Jesus que existe um paraíso e que Jesus vai me resgatar se eu andar no caminho dele, se eu obedecer os mandamentos dele, se eu santificar o meu corpo, me separar deste mundo, eu vou ter o direito de entrar no reino de Deus, né? Então, essa é uma fé, essa é a esperança que nós temos. Não é a esperança de comprar casa, a esperança de ter seu carro, a esperança de você ter um salário de 10 mil. Não, é a fé, é a esperança de um dia Jesus voltar e você poder entrar no reino dele, né? Então, é uma fé que você não enxerga, você não sabe, mas você crê. Como também você crê que Jesus Cristo é o Filho dele por causa da palavra, mas você não viu, né? Você não viu, você não estava lá. Então, é essa fé também que salva o mundo. É essa fé que salva o mundo. Você crê que o Cristo é o Filho de Deus, né? Se você pegar lá em João capítulo 17, você vai ver que tem eu não sei se é o versículo 9, que fala que Jesus orou por nós lá antes dele ser crucificado, né? Ele orou por nós porque, olha o que ele disse, João capítulo 17, que é a oração pelos discípulos, né? A intercessão do Filho de Deus, que estava intercedendo por seus discípulos, né? Mas olha o que diz 17:20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha só, Jesus rogou por nós que hoje cremos nele através da palavra, né? Então, é a nossa fé. É a fé de todos? Não, nem todo mundo crê nisso, né? Eu estava vendo um estudo hoje sobre um judeu mesmo, ele é rabi, e eles obedecem o Torá, né? E eu falo para você, aprendi muito sobre os Illuminati com eles. Mas chegou uma hora que ele falou que a cruz é idolatria. Que eles não podem crer que um homem era Deus, né? E que quem introduziu essa fé no meio do povo foi os cristãos, foi o como é que ele falou? Os Illuminati, né? Ele introduziu essa fé. A cruz é idolatria, né? Jesus não é o Filho de Deus para eles. E nós sabemos disso, mas é o povo escolhido de Deus. O que nós podemos fazer? Deus escolheu o povo de Israel, né? Se eles não creram, que a Bíblia fala que eles não creram, e Jesus teve dificuldade com isso, mas não deixa de ser o povo de Deus. E Deus vai levantar 144 mil judeus que vai crer no Filho dele. E esses judeus nem se darão a casamento para servir a Jesus, né? Então Deus vai, porque é o povo amado dele. Não somos nós, não é os Estados Unidos, não é
a Europa, na Itália, não, e não é o Brasil também. Quem falar para você, eu digo, o Brasil não um Brasil não é de Cristo. O Brasil tem uma padroeira, que é uma imagem de escultura, e eles prestam reverência à imagem de costura que Deus condena, né? Essa é a verdade. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. A Bíblia diz: bendito o país cujo Deus é o Senhor e nada mais. Então, a fé está no quê? A fé está numa imagem de escultura. E a fé é contrária aos mandamentos de Deus. Nós não podemos falar que um país que age assim seja de Deus. Ah, mas irmão, tem muito cristão. Amém por isso. O evangelho está chegando para nós. E alguns estão convertendo verdadeiramente a Cristo Jesus. E outros estão convertendo só da boca para fora, né? Então, é essa fé que salva o mundo. É a fé em Cristo Jesus. Lá em João 12:3 diz assim, ó: ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo, né? Então, quer dizer, a fé é um dom que vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio para nos convencer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Lá em João 13:13 diz assim, ó: vós me chamais de mestre, ou mestre, e o Senhor, e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, né? Então, quer dizer assim, Jesus já falava naquela época lá: vocês me chamam de mestre e eu realmente sou seu mestre, né? Realmente eu sou. Vamos um pouquinho lá em Romanos 10:9, só para vocês, para a gente se aprofundar mais nisso e para nós estarmos, porque até eu que hoje eu li isso aqui, também me revelou muitas coisas, né? Porque a gente fica apegado num versículo, mas quando nós começamos a ler, muita coisa nos esclarece, né? Veja só, 10:8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha que diz aqui Paulo, né? Ele diz assim: a palavra está perto de nós e da nossa boca e no nosso coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E que Paulo pregava? Cristo ressurreto, que Cristo morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Então, essa é a fé que salva o mundo. Você crê no Cristo Jesus. Olha o que diz o 9: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, olha só, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, olha, aqui tem dois segredos para o cristianismo: crer que Jesus é o Filho de Deus, né? Crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou. Essa palavra ressuscitou e crer que Jesus é o Filho de Deus é o segredo do Evangelho, né? É o segredo do caminho para você entrar no reino de Deus. Porque diz aqui, ó: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, né? Eu creio para a justiça, porque nós vamos para ficar frente a frente com Jesus, né? E confessamos a respeito da salvação. E qual é a salvação? Crer que Cristo é o Filho de Deus. Que diz no 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Todo que crê em Cristo, ele não vai dividir a glória de Cristo com outro qualquer, seja quem for, né? Ele não vai dividir, ele não vai ser confundido. Ele vai crer piamente que Cristo é o Filho de Deus e só nele está a salvação e só ele vai adorar, ninguém mais e nada mais, mesmo que os homens insistam em você adorar outra coisa.
E não há outro jeito de você chegar ao Deus Pai se não for por Cristo Jesus. E não há outro jeito de você chegar a Jesus se não for pelo Deus Pai. E não tem outro intercessor entre você e Jesus e Deus Pai se não for o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, Romanos 8:26, mas que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, só o Espírito Santo tem o poder de interceder por nós. Ninguém mais. Infelizmente, tem pessoas crendo que ele pode pedir ajuda para um nome qualquer aí e que vai interceder por ele. E, infelizmente, essas pessoas vão perder sua salvação. Elas não vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque elas dão a glória de Deus para uma imagem de escultura, para um nome qualquer. E a própria Bíblia diz em Isaías 42, eu não sei se é 8, que Deus não dá a glória dele para nenhum tipo de imagem de escultura. Isso aí é real, né? Porque diz assim, todo aquele que invoca, lá no 13, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Do Senhor quem? Senhor Jesus. Todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Quer dizer, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, você nunca vai invocar ele, né? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, né? Quer dizer, eles não podem invocar alguém que eles não creem. E eles não podem crer se ninguém nunca pregou para eles que Jesus é o Filho de Deus, né? E Jesus está aqui. Como é que eles vão ouvir se não tem quem fale? Hoje nós estamos vendo um monte de pessoas falar do quê? Eles estão falando de Moisés, de José, de Abraão, né? De Isaías, Ezequiel. Eles estão apresentando quem para o mundo? Os profetas, e não o Filho de Deus. Eu creio, no meu entendimento, que eles estão negando o Filho de Deus na terra. E se eles estão negando o Filho de Deus na terra, com certeza os anjos do Senhor negarão eles diante de Deus. Porque a palavra diz isso aí, né? E olha o que diz no 17. Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quer dizer, a fé em Cristo vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo, né? Pela palavra de quem? De Cristo. Então nós temos que pregar que Cristo é o Filho de Deus. E tudo que ele ensinou aqui tem que ser ensinado, né? Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Então, é isso que eu queria dizer, irmãos. A fé que fala lá em Efésios é a fé no Filho de Deus. Então, é essa fé. Não mude essa fé para vencer o mundo. Se creia na fé para você entrar no reino de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.